Consegue sim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Podcast. E no episódio de hoje trouxemos o professor Henrique e a professora Anne como co-apresentadora. Se você quer fazer parte do Educa Podcast por um dia, entre em Educa Podcast _ lá no nosso Instagram e escreva por que você quer participar sendo apresentador juntamente comigo aqui e fale um tema também, pode dar sugestões de pessoas para vir aqui conversar com a gente. Anne, pode se apresentar. Olá pessoal, aqui é a professora Anne, tudo bem? Espero que sim, com todos vocês, né? Estou aqui hoje, nervosa, mas vamos entrevistar uma pessoa que vai trazer esse equilíbrio, né? E o tema de hoje, né? O tema de hoje. Bom, Henrique, você pode começar se apresentando, falando um dos motivos pelo qual você começou a prática do yoga, o que te motivou a iniciar esse caminho? Perfeito. Bom, primeiramente, muito prazer. Professor Henrique, eu sou um life coaching de vida que a gente fala, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Jamile e da professora Anne. Sem o convite delas, nada disso seria possível, então muito obrigado desde já. Bom, o meu caminho no autoconhecimento, ele começou em 2019, não faz tanto tempo assim. Eu trabalhava de vendedor numa academia, ali na Granja Viana, e venda sempre, né, muita meta, muito estresse, você sempre, né, um passando por cima do outro, então isso foi me gerando uma ansiedade, assim, uma soma de fatores na mente, que a gente fala que é psicossomático, né, que você vai guardando, armazenando dentro do teu corpo, e uma hora a gente acaba perdendo o controle do corpo, né? Não só por causa do trabalho, mas eu também tinha vícios diários com bebida, fumo e etc. Isso atrapalha bastante também o rendimento físico-mental da pessoa, até porque é a saúde quem traz uma clareza mental, uma visão mais clara do que você quer na vida, né? Então isso atrapalhava muito também. E aí do nada, assim, como eu era integrante da academia, eu tinha as aulas à minha disposição. E aí eu decidi fazer esse tal de yoga, né? Eu falei, vamos, todo mundo é zen, né? Vou entrar nessa aula para ver se é isso mesmo. E assim, fiz uma aula e fiquei completamente viciado. E depois de então eu fiz mais 2 aulas e a academia me mandou embora por conta que não estavam fechando as contas. E como eu era mais recém-contratado, eu tive que sair da academia. Na época eu era casado, minha ex-sogra na época perguntou por que eu não fazia um curso de yoga e tal. Eu falava para ela que não tinha dinheiro, porque yoga é muito caro. Se você procurar hoje em dia aulas de yoga nos estudos, você vai pagar R$400 2 vezes por semana. E eu estava desempregado e tal, e ela mandou fazer um curso de professores de yoga, se eu tinha gostado, né? E eu não tinha dinheiro para bancar o curso era mais de R$10.000, e aí ela me deu de presente. Foi um anjo na minha vida. Até quero mandar um abraço para ela, para a Jaque, aí, a fundadora, presidente da Alchemy Lab. Muito obrigado sempre pela oportunidade e pela visão. tocou no assunto aí sobre a questão do corpo, né? Sim. A mente estava ali, meta, aquela pressão, e o corpo ele apresenta. Sim. Eu teve uma época também, né? Eu sou muito ansiosa, então. E aí, até hoje eu sofro porque tive queda de cabelo, né? Sim. Assim, o corpo ele fala. Sim. E aí, eu falo isso porque quando eu fui fazer a primeira aula, eu não conseguia nem respirar. Nós fizemos aqui, antes de iniciarmos o podcast, de respiração, breve né? Respiração. Então, Se assim, acalmar, né? é uma coisa tão simples, mas só a sua respiração te tranquilizar, Exato. seu corpo e tudo mais. E pensando nisso, qual é o maior desafio, né, para você chegar nesse equilíbrio no sentido de entender que seu corpo precisa, né? Uhum. Primeiramente, quando a gente vai começando a entender o que o nosso corpo precisa, é quando o próprio corpo ele vai dando sinais. A queda de cabelo é uma delas, por exemplo, a alopécia, né, que a gente fala. Pessoas que têm bastante alopécia no cabelo e na barba, geralmente são pessoas que são bastante estressadas, né? Fatores também psicossomáticos, é a mesma coisa que eu passava. Então, a respiração é a chave fundamental, né? Assim, porque a respiração ela é um elo entre corpo e mente. Através da tua respiração, que você coloca o oxigênio para dentro do teu pulmão e ele vai para tuas veias, corre pelo sangue, chega até o seu cérebro e aí você tem a capacidade de raciocinar. Então, quanto mais você controla a tua respiração, melhor. O grande fato é que a grande maioria das pessoas elas não respiram de uma forma correta. Elas respiram geralmente puxando o ar, encolhendo a barriga e estufando o peito. Isso gera uma respiração mais curta, menos oxigênio.
Então, se a gente muda um pouquinho a nossa maneira de respirar, a gente consegue colocar mais oxigênio para dentro do nosso corpo e, consequentemente, ter uma clareza mental maior, sabe? Em relação a tudo na nossa vida. E como as pessoas podem identificar que o corpo já tá pedindo arrego, né? Porque às vezes a gente acha que é estresse normal do dia a dia, mas quando a gente olha lá no fundo, né? Porque antes de começar o Pilates, né? Eu era uma pessoa, eu ainda sou, né? Mas eu diminui, eu era uma pessoa muito... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Eu ficava assim, eu falava, nossa, eu preciso que o meu dia tenha 48 horas para conseguir fazer tudo que eu preciso. E eu não identificava. Só depois que eu entrei no Pilates que eu consegui. Falei, meu Deus, eu não sei nem respirar direito, não consigo. Exato. O pessoal que tá em casa, como dá para identificar quando você tá... diferenciar o estresse do dia a dia normal e quando já tá para um negócio mais grave, desenvolvendo, sei lá, uma crise de ansiedade, uma depressão. Sim. Bom, o primeiro fato que você deve observar se você já está ansioso, se você já possui ansiedade, é se você está na sala de aula aqui, ó, balançando o pé, balançando a mão, comendo os dentes, olhando para um lado, olhando para o outro. Aí já é o primeiro sinal da ansiedade, né? A depressão, os sinais da depressão é aquele sinal que você não quer nada, não quero sair de casa, não quero sair do quarto, não quero tomar banho, não quero escovar o dente. Ah, não, deixa pra depois, eu acho que eu não sou capaz. Aí já são os primeiros sinais da depressão, né? Quando a pessoa ela começa a se vitimizar. Porque a depressão ela é como se fosse um vício também, né? Por exemplo, a pessoa que ela tem depressão, geralmente ela é uma vítima. Então ela fala assim, eu não consigo. Então as pessoas elas costumam ajudar esse tipo de pessoa e a pessoa ela acaba se acostumando com esse tipo de ajuda e aí vira um ciclo. Ela não consegue, também ela não consegue se esforçar um pouquinho a mais, mas aí ela, eu não consigo, não sou capaz. E aí sempre tem alguém que vai passar a mão na cabeça e aí fica um ciclo, entende? A pessoa para ela sair desse ciclo vicioso, ela tem que ter muita força de vontade, físico e mental. É isso que a gente trabalha nas aulas. Potencializar o nosso corpo através do exercício físico, a respiração consciente e uma mentalização positiva, de você sair da tua zona de conforto, administrar suas dores para evoluir em todas as áreas. E qual seria a conduta dos familiares com pessoas assim, ansiosas, com depressão? O que elas têm que fazer? Olha, a ansiedade e a depressão, elas são assuntos muito delicados. Primeiro que a família, geralmente, ela não entende isso, porque isso é algo que veio de uns tempos, de pouco tempo para cá. Uhum. Por exemplo, quando eu tinha crise de pânico diariamente, minha mãe e meu pai não entendiam o que era isso. Ela falava, isso é frescura, isso é frescurento, isso é cabra mole. Então eu falava, não é, não, isso é frescura, você não trabalha, tem que arrumar um emprego de 8 horas. É esse tipo de coisa, né? Mas eles não entendem que a tecnologia, e eu acho que o grande consumo, né, bombardeio de informações hoje em dia... Nossa sociedade, né, ela exige muito. Exato. A sociedade é capitalista, né? Então, tipo assim, eu não tô fazendo apologia a socialismo nem nada. Não, mas no sentido que você tem que se destacar, tem que correr. Exato. O que você aprendeu ontem já não funciona, tem que aprender. Aquela atualização, exato. Muito, globalização mesmo. Exato, e com o consumo rápido de informações através das redes sociais, a gente não tem tempo de parar, pensar, absorver informação. E é isso que eu quero, vou focar nisso. Exato. Porque... Cara, você vai focar nisso, mas aí tá ficando ultrapassado, tem que ver, surgiu algo novo. Então, nessa ansiedade, nós vivemos essa ansiedade. Exato. E fora isso, assim, a gente vê assim, o lifestyle das outras pessoas... Se compara muito. Se compara muito. Tipo assim, eu tô vendo um cara vendendo uma rifa 25 centavos e tá ganhando milhões, quero ser igual a ele. Beleza, você pode ser igual a ele sim, mas tem um caminho bem forte por trás disso. Você tem que ter muita força de vontade, você tem que ter disciplina, você tem que ter compromisso. Então, assim, não é só você postar um vídeo e esperar que vá viralizar. Também é assim, mas existe todo um trabalhinho por trás disso, mental ali, de força de vontade, que você tem que trabalhar e alimentar na tua mente, né? Falando na questão da família, ou tem aquele lado que é uma ciência nova, né? A ciência, a psicologia, a questão psico, né? E a família, ou que isso, você tem tudo, né? Mas também tem o outro lado, que é você sempre servir de apoio para a pessoa. Uhum. E aí, entrando aí no assunto, eu acho interessante também a questão de o que eu posso fazer por essa pessoa. Acho que o ideal, gente, se você está querendo ajudar a pessoa, leva ela para a prática. Exato. Assim... Hoje a Jamília, acho que foi na sala.
Ela falou assim, professora, eu tô muito ansiosa, tô muito tensa. Aí eu falei, tem a respiração. Então, em vez de falar assim, pra que isso? Não. Exatamente. Para com isso, Jamile, você tem tudo, Atitude, não. bora. Vamos. Aí eu falei, tenta fazer isso. Aí foi quando ela tentou respirar, eu falei que a sala tava barulhenta e tal. Mas eu falei, cara, você precisa ir. Então, eu acho que a melhor coisa é tentar levar a pessoa pra essa prática, né? Levar Exatamente. mesmo, pra ela conhecer e ela falei. Exato, e também é uma motivação. A pessoa ali que tem ali o problema, né? Que quer ser resolvido, ela se sente acolhida de uma certa forma. Então, uma atitude muito nova de você ter levado a Jamile na aula, por exemplo, e a gente vê que, por exemplo, em pouco tempo, que é 2 meses já, você evoluiu expressivamente na aula, né? Já tá ficando de ponta cabeça sozinha, vocês duas, não só você, mas vocês duas. Então, é algo que ia ser muito gratificante, você vê uma evolução tão rápida em tão pouco tempo, sabe? A atitude da Anne, por exemplo, de ter a empatia, eu acho que empatia é uma palavra-chave hoje em dia, porque a pessoa que ela é empática, ela consegue entender tudo ao redor dela. Então ela entende porque o morador de rua está pedindo dinheiro. Por exemplo, às vezes não é só dinheiro para comida, mas ela entende ali o lado do cara, ela entende o lado da pessoa que está do lado dela. Às vezes a pessoa está estressada por algum motivo, ela compreende aquilo. Eu acho que a empatia é algo muito nobre hoje em dia, muito valioso. Eu sempre ouço, né, nas aulas você falando sobre entre dentro de você e sinta os prótons, o nêutron. Qual que é essa influência que eu ainda não compreendo ainda, Não? que você fala que tipo, você pode ser tudo que você quiser. Essa parte eu entendo, né, que você é o que você pensa. Pode explicar, porque eu ainda fico meio confusa nessa parte. Muito legal essa pergunta. É um conceito que eu adoro, eu amo, chama Yoga da Física. No livro de yoga do Swami Vishnudevananda, que é um dos nossos mestres, ele é indiano, já falecido, ele explica esse conceito. Assim, eu vou explicar resumidamente como que funciona. O nosso corpo ele é constituído de células inteligentes. Nossas células elas são inteligentes, elas se reproduzem sem parar, né? E assim, se nós temos o poder de escolher o que pensamos, a gente pode pensar algo positivo, pode pensar algo negativo. Você conduz a tua mente. O teu pensamento vai influenciar a tua célula, sempre. Se você é uma pessoa negativa, você vai influenciando a tua célula para o negativo. Vai ficando down. E o corpo vai refletindo isso. Pessoas com o ombro muito caído, muito pesada. Por isso que as pessoas que sabem fazer leitura fria, leitura de gestos, observam quando as pessoas estão carregadas ou não. Entende? Então, a partir do momento que você para fazer um exercício interior, por exemplo, fechar o olho, e imaginar a sua célula se reproduzindo, se regenerando de uma forma positiva, ela vai obedecer o teu comando. É óbvio que não vai ser no primeiro exercício, isso é contínuo, como se você fosse tomar um tratamento com medicamento, por exemplo. Isso deve ser alimentado diariamente. Então, com a repetição de um pensamento positivo persistente, você influencia o seu subconsciente. É o poder da autossugestão. Aí, quando você influencia o teu subconsciente, ele armazena isso, ele já começa a atuar de uma forma automática. Então, você vira a chave. Você vira do negativo para o positivo. Aí, você consegue conquistar pouco a pouco tudo o que você quer. Ah, sim. Eu fiquei curiosa para saber como foi o seu processo para se tornar um professor de yoga. Eu queria entender, tipo... Você tem um ritual. Tipo, isso, eu quero entender como foi. Tem que ir lá, na primeira semana tem que ser assim, na Isso, segunda. porque eu vi as suas fotos lá, eu fui lá no seu Instagram, olhei, e eu vi umas fotos que tinha um pessoal junto com você, né, que foi esse curso. Eu queria que você explicasse como foi o curso. Terrível. Assim, primeiro porque eu não estava preparado para isso, porque eu não era um praticante profissional de yoga, né? Então eu era um cara que estava com o pulmão todo desgastado. Só rapidinho. Só até pra você comentar isso. O pessoal acha que é só Não, imagina, que isso, é pauleira. O A1 é no final só. E falar namastê. Namastê. Só no finalzinho mesmo. Finalzinho. Assim, foi interessante, porque eu tinha crise de pânico diariamente. Na época, eu trabalhava Eu fui demitido da companhia atlética e entrei na Smart Fit aqui do Poupatempo. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu tinha muita crise de pânico ali. Aí minha sogra me deu o curso de presente, eu fui pra montanha. Fiquei 1 mês na montanha com os monges, né? Que Na montanha? Montanha. Que legal! Chama Montanha Encantada, depois pesquisa lá. Fica em Garopaba, Rio Grande do Sul, perto da Praia do Rosa. Gente, é Rio Grande
do Sul, meu É, Deus. incrível. Achei que fosse aqui. Não, Nossa. Que Foi. legal. Peguei um ônibus para Florianópolis, cheio de pânico, quase pulei da janela na Marginal Tietê para ficar em São Paulo, mas não. Alguma coisa me dizia, fica nesse ônibus e vai até Garopaba, que lá vai vir a tua mudança, né? E assim foi, eu coloquei um mantra e fui ouvindo daqui até lá, 12 horas de ônibus, o coração quase saindo pela boca. Cheguei lá em Garopaba com crise de pânico, as crises eram constantes, assim, era algo que vivia comigo. E aí ali eu já vi um pessoalzinho com um tapetinho de yoga, eu já presumi que iam pra montanha também, aí eu fiz uma amizade, começava a trocar uma ideia e tal. E beleza, chegamos lá na montanha, assim, uma alimentação completamente diferente com o que eu estava acostumado. Então não tinha carne vermelha, nenhum tipo de carne, não tinha café, não tinha cebola na comida, não tinha alho na comida. Então assim, eram comidas bem naturais. Então assim, primeira semana era uma rotina muito pesada, porque às 6 horas da manhã a gente já tinha que estar na sala para meditação. Então, pô, eu tava acostumado a virar a noite na rua, né? Porque vivia num outro ritmo. Essa disciplina não tinha. Então, foi muito difícil para mim. 6 horas da manhã, depois das 8 às 10 da manhã era uma prática de yoga em jejum, 2 horas de yoga em jejum. Então, era muito forte. 2 horas de aula. Meu Deus. 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Não, uma hora. Não, É. uma hora Ele quer não. colocar 3 horas de yoga. Lembra? É. Nossa. Bem pesado. E aí, assim, no final da primeira semana eu tive um surto e eu tinha feito uma amizade com um taxista porque a montanha tem um portão, é uma montanha privada, né? Então ele tinha a senha do portão, eu pedi a senha pra ele e fugi da montanha pra comer churrasco. Eu não aguentei, tinha que comer carne. A mente não Era tava um dia Não tava totalmente preparado. vegano. Totalmente vegano. Nossa. Bolo sem glúten, esse tipo de coisa. Feijoada com shimeji, moqueca de banana, então não tinha peixe, não tinha frango, não tinha nada. E foi interessante, porque na última semana tinha uma moça que fazia pizza na montanha e eu pedi um molhinho de alho. Eu falei, vamos, porque eram quartos compartilhados, eu falei com a molecada, vamos pedir uma pizza com alho? Meu coração disparou. Por causa do Sério? alho, incrível. Nossa. A alimentação influencia muito, muito, muito. Bom, Você falou uma vez, carne vermelha. É, realmente. carne vermelha enrijece toda a Por musculatura. isso que quando muito assim, os jovens, professor, eu quero, né? Só que aí tem que ficar sem colocar furar Por causa que quando você fura a orelha, que não pode comer. Não pode? Porque são alimentos, tipo, o chocolate. Nem são tatuagem, gordurosos, Então eles no processo anti-inflamatório, e querendo ou não, igual Sim. nós estamos falando da mente e do corpo, Exato. nós estamos ali, eu não sei, na psicologia, né? Não é sujando nosso corpo. Inflamando. Isso. Aí é a hora que começa a Sim. cair cabelo, né? E por aí vai. Então, esses alimentos, eles dificultam, porque eles são pesados, são gordurosos, Falou uma coisa né? bem interessante. Eles falam justamente isso. Lá na montanha eles falaram que não tinha carne vermelha, nem alho e nem café, porque a carne vermelha são alimentos rajásicos. Rajásicos que eles falam são alimentos podres, né? Porque você come um animal morto, desculpa o termo, você acha que a galera vai começar a virar vegetariana aqui. E o animal ele vai apodrecer na tua barriga e você vai fazer a digestão dele. Beleza. Tamásicos, alimentos que alteram o estado de sanidade do corpo, como o café e o alho, por exemplo, que aceleram você fica mais pilhadão. Então, tipo, tira o estado de sanidade. Então, para eles lá, que são Aquela radicais... conexão literalmente, né? Literalmente Total. do seu eu interior. Por isso que quando você pega um natureba na rua, ele sempre tá e aí, beleza. Eu confesso que eu adoro um churrasco, eu ainda como carne, mas não como tanto igual antigamente. Mas voltando ao ponto, depois do dia que eu fugi da montanha para comer o churrasco, eu tive minha última crise de pânico fortíssima, chorei, mobilizei, um monte de gente veio, você tá bem, não sei o quê. Eu falei, não consigo respirar. E aí depois dessa uma semana na montanha, eu nunca mais tive crise de pânico, no sentido assim, os gatilhos vinham, que é um gatilho subconsciente, automático. Mas ali eu já conseguia parar, sentir quando o gatilho vinha, aí eu parava, administrava o corpo, respiração, e a crise não tomava conta de mim. Eu tomava conta dela. Então, a partir daquele momento, eu estava no controle. Só com respiração. Só com a respiração. E a mentalização de querer sair. Sim. Você tem que ter a mentalidade persistente de querer mudar o padrão ali. Entende? Por que eu falei da respiração? Eu tenho 7 turmas, então, o ano passado eu tinha 18, né? Meu Deus do céu. Aí, vira e mexe,
eu tenho alunos com crise de ansiedade. E sempre esse pânico também, então. E aí eu não sabia o que fazer, aí eu tenho uns jogos e tudo mais. Então, assim, a respiração, e a pessoa ela tem consciência do que está acontecendo. O que é o gatilho da pessoa? É um problema familiar? Com certeza aquela pessoa recebeu uma mensagem. E aí, voltando à questão do pensamento, temos que tentar livrar desse... Sim. Sabe qual é o seu gatilho? Não tente provocá-lo com aquela informação. E é a hora de você... Eu lembro que na aula passada, né, você falou sobre pensamento. E essa questão... Nós temos também que vigiar também o que nós vamos ouvir. Exato. Porque senão isso pode ser muito ruim para o nosso A pensamento. higiene do pensamento, né? Reflete, eu vejo muito pessoa falando assim, a música que você escuta reflete no que você é. Não no que você é, mas enfim, Nas suas influencia. ações? Isso, influencia, não influencia? Sim, completamente. Pode As falar... palavras, né? Assim, eu ia falar agora uma coisa meio... Pode falar? Meio sem filtro ou não? Pode ficar à vontade. Tá, a gente vive numa sociedade hoje que a música da moda é a putaria, né? Então você vai ouvir, desculpa a palavra, né? Você vai ouvir ali coisa obscena o tempo inteiro. Então você fica ouvindo aquela coisa obscena o tempo inteiro e você vai pensar no quê o dia inteiro? No sexo. Então você só vai pensar nisso. Você é o que você ouve. Você é o que você pensa. As suas ações são o que você tem dentro de você. Então a tua vida externa, ela reflete na tua vida interna. Então, por exemplo, pessoas que não cumprem com os relacionamentos, eu tô namorando, mas vai trair. Mas vai trair por quê? Porque mantém esse tipo de lixo, de ruído dentro da mente. Vou dar o troco, vai ser trouxa mesmo, aquela letra. Aquela coisa, entendeu? Eu vou te pegar e você vai ser a minha mina e pronto, acabou, entendeu? É isso. Não vou falar mais. Não, eu falo isso porque eu lembrei que quando eu era adolescente, o meu amigo, ele falava assim comigo, tá na bad, né? Tá muito brava. Porque eu começava a soltar, tipo, nada contra o rap nem nada, mas assim, eu comecei a ficar... na sua própria... Eu colocava frases, ele falava assim, nossa, você tá ouvindo qual? Eu falava assim, tô ouvindo Projota. Aí ele, nossa, você tá muito mal, Mas era automático, nada contra, porque tem aquela questão, né? Eu tava vivendo aquela situação, então eu pegava aquela letra e ficava assim, tô mal mesmo, tô nessa Marília Mendonça, né? sofrência. Tipo isso. Tá ligado? Tá sofrendo, ouve Marília Mendonça. Aí você pega aquela palavra, toma posse dentro Exato. de si e fala assim... E aplica. É uma forma, E na né? grande maioria das pessoas não percebem que elas fazem isso, entende? Então é algo que é automático, elas não percebem. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não ouço, porque eu ouço. Às vezes eu ouço um funkzinho ou outro de motivação aí e tal. Não de vou putaria, vencer na por vida, favor. vou Vou levar vencer minha na coroa pra vida, cima. isso aí. Vou levar minha coroa, colocar numa mansão e é isso aí. Até porque a gente tá no século XXI. Eu era funkeiro antigamente, viu? Eu não vou ser hipócrita de falar que nunca usei um Juliette na cara, porque eu usava muito e ia pra esses baile funk aí, os Jaqueline da vida eu ia. Mas parei, a vida mudou, né? E hoje eu sou professor de autoconhecimento. Mas assim, o interessante é falar que eu também passei por que vocês passam. Eu sou o que vocês são. E assim, a gente tá aqui pra mudar o jogo e que vocês precisarem podem contar comigo. As práticas corporais, que eu fiquei também em dúvida, que eu nunca te perguntei também, é as posições que a gente faz. Cada uma influencia em algo, né? E como elas influenciam? Por exemplo, exaltar o sol, tipo isso. Saudação ao sol? Saudação ao sol. Exaltar o Eu sol. fiz uma vez à noite e a professora lá em Minas, ela falava assim, vamos saudar a lua. Eu falei, opa, mudou. Muda também? Na verdade é pelo horário que você tá fazendo ali o exercício. Ela só mudou ali o marketing, né? Saudação ao sol, saudação à lua. Mas a saudação ao sol, ela é um exercício de aquecimento corporal. De maneira geral, assim. Porque assim, você vai na academia, você vai aquecer. Você vai correr, por exemplo. Você vai aquecer a musculatura. Né? A saudação ao sol, além de aquecer a musculatura, ela aquece também as vértebras. Então a gente vai alongar a vértebra, a coluna vertebral, o teu esqueleto. Ela trabalha todo o corpo. Então a gente sempre saudação ao sol. Inspira. Relaxa. Inspira, mãos acima e atrás. Solta lá embaixo. Então é uma sequência de movimentos com a respiração consciente sendo aplicada. Então ali você está trabalhando a mente porque você está realizando uma respiração consciente. Você que está no comando da tua respiração. O corpo porque ele está se movimentando. A musculatura porque ela tem que sustentar o corpo. E o esqueleto porque você está realizando ali alongamentos também, entende? Então é um exercício completo. Opa! Mas no sentido de tipo, tem alguns exercícios que são para lombar. Sim. Tem uns que é pro intestino que a gente faz. Eu fiquei sabendo que tem até, dependendo, o yoga... É yoga ou yoga? Yoga. Tá.
O yoga, por exemplo, para emagrecer, o yoga para estresse, tem vários. E é uma sequência de exercícios, cada um trabalha aquele de alongamento, flexibilidade. Sim. O yoga assim, o yoga de maneira geral ele já emagrece porque assim, quando o praticante ele vai evoluindo bem, ele é uma prática de isometria muscular, né? A gente fica parado na postura, trabalhando respiração e a persistência mental, né? Então ali você já vai começando a definir a musculatura e tudo mais. Mas existem os subnichos do yoga que a gente fala. Tem o Hot Yoga, tem o Vinyasa Yoga, tem o Iyengar Yoga, por exemplo. Hot Yoga, para quem não sabe, é um yoga feito em uma sala climatizada de 38 a 42 graus Celsius. Então a gente vai suar bem na aula, a gente vai tirar muitas toxinas de dentro do nosso corpo, a gente vai potencializar o nosso alongamento, porque como a sala está quente, a gente consegue ir além, né? Porque o corpo aquece mais. Então a gente consegue aí potencializar, mas é uma prática muito mais pesada. O que aconteceu, assim, falando sobre exercício e equilíbrio? Focamos bem em respiração. Sim. E aí, quando faz aquela investida sobre ombros, né, que é literalmente... Ela é investida sobre ombros mesmo? É o nome dela? Qual? Sobre ombros, não. Sobre a cabeça? Sobre a cabeça. É Sirsasana o nome dela. E aí, sempre quando... Agora eu consigo fazer, então. Exato. A Anitta craque agora. E aí, o que acontece? Você fala assim, a questão da respiração. A respiração é muito importante. Muito. E a concentração. É tanto que, às vezes, conseguiu, você fala, parou. Exato. Então, na vida também nós temos que ter isso, questão de respirar, né? Total, respirar ali. E concentrar naquilo, né? Aquilo que vai te ajudar. Então, é muito importante. E aí, eu queria saber mais sobre a questão da força, do equilíbrio, né? Essa questão. Vem de onde? Só da respiração ou... Não necessariamente. A respiração é o elo entre corpo e mente. Mas para essa postura em específico, é necessário que a gente tenha um fortalecimento de ombro, porque o teu equilíbrio vai vir da base do ombro, né? Porque a gente tá aqui assim, né? Então, é o ombro quem sustenta o teu corpo. E o abdômen, né? Um abdômen um pouco mais ativo ali na postura, e um ombro também ativo. A perna não necessariamente ela tem que ficar dura, porque a perna dura você acaba impulsionando para frente e para trás, você acaba caindo, entende? Então se você deixa a perna mais solta e ativa o abdômen e o ombro, você consegue manter a postura mais estável. Sim. Entendeu? Agora entendi. Engraçado que aqui da gente, tipo assim, eu tava fazendo força na perna, eu falava, não, tem que colocar a força na perna. Eu acho que por isso que eu tô caindo bastante. Sim, você repara que quando você coloca a força na perna, você traciona o corpo pra frente ou pra trás. Uhum. É aí que... Porque quando a gente faz força na perna, desculpa cortar, você faz um certo movimento na região lombar. E aí que você começa a dar aquele coice, né? tomba. Você falou que depois que você comeu a carne, né, você teve essa última crise. Eu ainda tô curiosa pra saber como foi lá no seu processo de virar um professor de yoga. Você comeu a carne, aí você teve essa última crise de ansiedade. Sim. E como as pessoas te receberam com essa crise? Foi também com técnicas de respiração, já que você já estava lá? Quanto tempo fazia que você já estava lá quando deu essa a última crise? A última crise foi depois de 7 dias exatos, uma semana lá. E o pessoal, assim, ele primeiramente veio o povo todo desesperado. Meu Deus, o que tá acontecendo com esse moleque? Aí eu falei, tô tendo uma crise. Eu não conseguia respirar e chorava muito. E aí veio a galera consolar, uns me abraçaram e tal, mas vieram ali os staffs, né? Para, respira, se concentra, respira. É o que eu falo na aula. Sim. Não, vai, respira, mas vambora. Mas bem assim mesmo, eles não desesperaram, tipo assim. Não tiveram desespero nenhum, até porque ali eles sabem, né, sobre a anatomia do corpo humano, né? Eu não sabia, porque eu era ali um aprendiz, eles já sabiam. Então eles conseguiram me guiar ali, assim como eu guio vocês mas hoje. Mas a voz, assim, tem que ser firme? Oponente? Olha, não necessariamente. Eu acho que a voz firme, ela causa um choque um pouco na pessoa, pra pessoa dar um estalo e ela acordar. Uhum. Então eu utilizo da voz firme do timbre da voz, né, para você poder potencializar ali certas coisas na mente da pessoa. Porque se a gente falar, vamos agora... Atingir o público, né? Estilo Jojo Todinho. Tipo assim, vamos agora relaxar, você está tendo uma crise de pânico, fala, pô, filhão, acorda, mano.
Vamos respirar aí, calma, ó. Vai, inspira, expande o abdômen, dilata o seu diafragma. Pensamento positivo, vamos. É uma pegada mais assim de coaching mesmo, sabe? Eu acho que eu peguei um pouco do yoga e apliquei no E coaching. quanto tempo você ficou lá? Um mês. Na montanha? Nossa. Um mês. E era legal, porque na montanha a gente não era só aluno também, a gente realizava várias atividades diárias, como o Karma Yoga, por exemplo. Karma Yoga é o serviço desinteressado, é a caridade. Então, o meu papel lá na montanha, eu era o cara que varria o templo e era o cara que manuseava o fogo. Então, toda noite a gente fazia fogueira, né? Uma roda de fogueira com meditação e tal. Então, eu era o cara que ia lá, acendia o fogo e controlava, ia colocando lenha, ia tirando lenha, esse tipo de coisa. E o interessante que você ainda queria saber em relação à montanha foi bem legal, porque eu era o cara mais leigo, assim, que vinha de uma cultura completamente diferente, não estava inserido nessa cultura ainda do autoconhecimento nem Você é nada. paulista? Eu sou de São Paulo. Nossa, então, imagina. Alguns falam que eu sou do Sul, mas não sou não, sou de São Não, Paulo. é porque literalmente, porque assim, eu sou mineira, então lá um pouquinho. É bem mais lento o dia a dia. Imagina com um paulista numa montanha do nada. Ah, é, com Nossa. certeza. Total. E outra que o curso era lecionado em espanhol, né? Então eu tinha que aprender na mapa. Nossa. Lá de enseñanzas. Lá de enseñanzas, né? Aprendeu espanhol, né? Eu já sei um portunhol, mas assim, tinha a galera que traduzia lá, mas como eu tenho um TDAHzinho, até o cara falar em espanhol e até o cara falar em português na minha orelha, eu já tinha enrolado os dois, então eu preferia só vir em espanhol e absorver o conteúdo. Então, por exemplo, no final teve uma prova, e eu sabia que eu ia tirar uma nota super baixa nessa prova, porque eu faltei muitas aulas, tinha lista de presença, porque eu não conseguia acordar todo dia às 6 horas da manhã. Então, aí, às vezes, vinha um staff lá batendo na minha cabana, Luísa, acorda, sem chance, eu não consigo levantar hoje. E aí, no final, eu consegui fazer a prova e tava lá, né, escrito que eu tinha uma notinha baixa, bem no cantinho. Mas, assim, o que importa não é a nota, o que importa é que eu fui lá e venci o processo. Eu não desisti, entende? Como eram essas provas? Era sobre o quê? As provas, elas eram sobre a anatomia do corpo humano, eram sobre Bhagavad Gita, a cultura, né, a filosofia hinduísta, no caso, indiana, né? Bhagavad Gita, alguém já ouviu falar de Bhagavad Gita aqui? É a Bíblia dos hindus, assim, a conversa entre Krishna e Arjuna, né? Tem a música do Raul Seixas que fala Gita, né, referente ao Bhagavad Gita. Nossa. A música do Raul Seixas, ele fala, eu sou início, meio e fim. Nossa, eu nunca vi essa palavra. É Krishna. Não, ele não fala Bhagavad Gita na música. Não, mas ele fala o quê? Eu sou o início, Isso o tá. fim e o meio. É uma citação de Krishna, né, no caso. Entendi, bem legal. entendi. Que bacana, nossa. Sim, muito. Então a Achava, gente eu nunca. Nossa. não reparava, né? Não. É bem louco, eu também não sabia, eu aprendi tudo isso lá. Então, assim, eu acho que foi um aprendizado muito legal, porque eu aprendi certos conceitos que eu sentia que eu tinha conhecimento, mas eles não estavam ativos ainda em mim, sabe? Então, esse curso foi um despertar. É claro que depois do curso eu ainda tive inúmeras recaídas, porque ninguém é perfeito. E a gente tem que sempre vigiar a nossa mente. É um processo. É Eu diário, falo, até hoje você tratamento tem. Até nunca hoje. acaba. Até Exato. hoje. Exatamente. Não vou ser hipócrita de falar, não, tem dia, Não. porra, acontece, deslizes acontecem, então por isso você tem que sempre vigiar a tua mente e fazer sempre o seu melhor a cada dia, principalmente eu que já tive vícios diários, né, a galera aí dos vícios também, força aí no objetivo, se precisar eu tô aqui, só dá um grito. Até hoje você é aluno. Com certeza, Então. a gente nunca deixa de ser Os aluno. alunos, eles acham que, tipo assim, sou professora, tá tudo bem. Não. Não, é exatamente, é todo dia, é um processo, todo dia tem que estar ali. Quando né? eu dou aula pra vocês, eu também me trabalho muito. Sim, aprendemos bastante com as pessoas. Isso Total. é fato. Sobre a questão você falou da prova lá, né? Eu lembrei de uma prova que eu apliquei para os meus alunos oral, né? Eu queria saber como é que é conhecer cada um, né? E aí, professora, sei de nada não. Eu falei, não use essa palavra, pelo amor de Deus. Aí eu fazia a pergunta, né? Professora, não sei não. Eu falei assim, calma, escuta, só ouve o que eu estou falando. Para de falar isso, porque sua cabeça, você está processando, eu não sei. Mas Exato. você não está ouvindo a minha pergunta, você escuta a minha pergunta. Aí tipo assim, vamos lá, o que é globalização, né? Que é 9º ano, em geografia. Aí eu falava, o que seria uma ação, um globo, uma terra em ação? Aí a pessoa, eu falei, não usa a palavra, pelo amor de Deus, concentra só no que eu estou falando. Sim. E aí, através de vocês, muitos
Eu vou te falar, ninguém zerou. Todo mundo tinha alguma coisinha ali. Legal. Então, a questão da palavra, eu sempre falava com ele, gente, cuidado com a palavra que você... Porque você também toma posse dessa palavra, né? Com certeza. Então, cuidado. Então, é sempre bom. Então, você tem E que sempre fechar. autoconfiança, né? Como dá pra desenvolver mais autoconfiança usando a nossa cabeça? Pensamento persistente. Só. Chega na frente do espelho todo dia e fala, você é foda, eu sou... Desculpa a palavra. Você é uma boa pessoa, você é uma pessoa forte. É o poder da autoafirmação. As pessoas acham besta isso. Eu também achava. Fala, nossa, ridículo, eu vou ficar na frente do espelho falando que eu sou foda. Nada a ver, né? Eu vou escrever numa folha de caderno quanto que eu quero ganhar daqui 5 anos. Nada a ver. Hoje eu faço tudo isso. Por quê? Porque a materialização... Você, por exemplo, eu quero ganhar muito dinheiro na minha vida. Como que você vai ganhar isso? Eu quero ser influencer. Beleza. Eu quero só ser influencer. Se você pensar só ficar pensando, você vai só pensar. Mas se você já colocar no papel, eu quero ser influencer, daqui 2 anos eu quero realizar esse projeto, daqui 5 anos eu quero estar com meu podcast com 100 mil visualizações, você já está realizando a primeira materialização, que é colocar no papel, tirar daqui e colocar aqui. Entende? Então, para o teu subconsciente isso é muito importante. Então, a partir do momento que você faz essa afirmação, você já dá o primeiro passo. A tua mente já fala, opa, vou mudar esse cara aí porque ele está querendo mudar. Agora, se você faz isso todos os dias, ele vai se gravar no teu subconsciente. Então, todas as coisas que vão acontecer no seu dia a dia vão ser em prol daquilo. Já ouviu falar assim, eu quero comprar um carro vermelho. Aí daqui a pouco, do nada, na rua só aparece carro vermelho. Sim. É isso. É a ênfase da tua mente, do seu subconsciente. Você falou, eu quero muito um carro vermelho. Aí do nada você só começa a reparar em carro vermelho. É lei da atração. Você fixa o pensamento em certa coisa e ela trabalha pra você. E você tenta desviar e você fala assim, não, mas como você falou isso pra você, né? Exato. Tá ali no seu papel, eu coloco isso também no meu planner, né? Uhum. Minhas metas e tudo mais. É a questão do projeto de vida que muitos alunos ficam achando que é só, eu quero ser tal coisa. Não, projeto de vida e metas elas têm que ser escritas. Metas Sim. é diferente de planos, né? Sim. De sonhos, né? Sonho você Exato. tá sonhando, você tá viajando mesmo. Sonho é o contexto geral, né? Eu tô sonhando, meu sonho é ter isso, meu sonho é ter ser atriz, Exato. tá? Agora, eu tenho uma meta. Para realizar os sonhos Então, é preciso de meta. assim, quando você estiver fugindo, quando você tá fugindo ali, você fala assim, calma, não posso gastar muito, né? Porque eu tenho que comprar meu carro no final do Exato. ano. Então, por isso que é importante também essa questão de criar metas. Exato. Então, assim, eu não vou chegar na frente do espelho e vou ficar falando. Então, escreve, Exato. faz metas. Faz isso, um desafio, metas. Você falou uma coisa interessante, eu não quero fazer merchan não, mas eu tô para lançar um desafio de 30 dias de lei da atração poderoso, viu? Que é um planner de lei da atração, depois a gente conversa sobre isso, mas é isso que você falou, sonhos é o contexto geral. Eu tenho um sonho de levar a palavra, né, do autoconhecimento a milhares, se possível, milhões de pessoas, porque eu acho que nada é impossível. Mas para esse sonho acontecer, é preciso que eu realize metas. Para as grandes metas acontecerem, é preciso que eu realize pequenas metas. É o que a gente está fazendo isso na aula esse mês de agosto. Colocamos uma metinha no início do mês, eu falei que eu queria realizar o espacate. Consegui, no 15º dia eu consegui realizar a abertura. Então, existem certas alunas que já me vieram dar um feedback, professor, eu consegui realizar a meta pequena desse mês. Falei, legal, o próximo mês vai ser uma meta um pouquinho mais difícil. Se hoje você fez 15 segundos, amanhã você faz 17. Sempre um pouco a mais. É assim que você vai subindo o degrau em direção ao sucesso. Voltando um pouco à crise de ansiedade. Sim. Como a gente, em um cenário, por exemplo, trabalho. Tô me estressando no trabalho e eu preciso voltar à realidade, assim. O que a gente pode fazer pra gente conseguir dar uma acordada? Tipo, já aconteceu várias vezes de eu estar na empresa, ficar com a crise assim do nada, ir pro banheiro e só começar a chorar. Só chorava e eu não sabia o que fazer. Tem alguma maneira, é só a respiração ou tem algo a mais que dá pra gente fazer nesses momentos assim? É a respiração junto da tua consciência. Porque assim, você pode aplicar a respiração para aliviar a crise de ansiedade, mas se você não pensar que a respiração vai melhorar a tua crise, você não melhora. Então é uma coisa empurra a outra. A respiração, né, você aplicando a respiração correta, ela vai te ajudar a oxigenar mais teu cérebro. Mas a mentalização, o pensamento positivo
de você parar com essa crise é o que vai te ajudar. Então, por exemplo, aquilo que a gente faz na aula, para, fecha o olho, olha para dentro. Tua mente é teu guia. Então, procura pensar em positivo, algo que, se você está tendo uma certa crise de ansiedade, leva a tua mente para outro lugar. É o que a gente faz na meditação guiada, por exemplo. Fecha o olho, respira, leva a tua mente àquele lugar. Fica um pouco nesse lugar, vai sentindo o vento, vai sentindo o barulho das árvores, vai sentindo todo o ambiente. Do nada, você já parou de ter essa crise de ansiedade, porque você desviou o foco, entende? Você foi para um outro lugar. E aí, às vezes, quando você volta pro mundo real de novo, a crise vem. Por quê? Porque você sente o gatilho da pressão, Sim. a pressão do trabalho. Você vai chegar lá, o chefe vai estar enchendo o seu saco. Pô, vamos fazer logo isso aqui, não sei o que e tal. E então você deve ter uma mente preparada para isso. É isso que a gente faz, a gente prepara o corpo para você não ficar com o corpo cansado durante o dia. Trabalha a respiração para você ter um elo consciente entre corpo e mente, e uma mente preparada para pressão. Eu não tinha nenhuma mente preparada, eu era mente fraca demais. Com o tempo, com o pensamento persistente, eu fui blindando a minha mente, moldando a minha mente, porque a mente é como o braço, o músculo do braço. Você vai trabalhar na academia lá, quero trabalhar, ficar bração, não sei o quê. Tá, beleza, a mente também é a mesma coisa. Se você ler o livro todos os dias, você vai ter uma boa memória, você vai ter uma capacidade de raciocínio melhor do que as outras. Então, a mente é um músculo como outro qualquer. Ô Henrique, nós temos a mesma idade, né? É isso. Eu tenho 29. Ah, eu tenho 28. Maravilha. O que acontece? Nós já pouco tempo, nós ainda somos jovens, né? Somos. Pelo estatuto, 29 Criança. anos, nós somos jovens ainda. Jovens adultos. Jovens, É, como diria, jovens. E aí, o que eu lembro, assim, quando eu tinha idade dos meus alunos, e até fica como conselho também, né, essa questão, foca em algo, cria um desafio, sabe? Por quê? O que faz nós, jovens, principalmente terceiro ano, né, meu Deus do céu, eu preciso arrumar um emprego, meu Deus, eu preciso ajudar na minha casa, meu Deus, eu preciso comprar isso, meu Deus, eu completei 18 anos, eu ainda não tirei carteira, meu Deus, eu ia passar faculdade, eu não consigo particular, eu tenho que tentar pública, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E assim, vocês carregam um peso muito, muito grande, tipo assim, começa a criar desafios longos, né, objetivos longos e curtos. E tem que focar. E quando tiver essa crise, você fala, pera, por que eu tô tendo essa crise? Talvez pensar numa prova, calma, porque... Situações são apenas situações, ela não vai te matar. Começa a criar esse exercício, não além da respiração, mas criar de falar assim, calma, eu estou nervosa, o gatilho veio por causa disso. Vamos lá, muitos também, separação pra família. Meu pai separou da minha mãe, tal. Aí do nada vem um gatilho, começa dentro da sala de aula, fala assim, cara, aproveita, se permita, sabe? Vocês estão aqui, então fala assim, calma, eles já passaram por isso, eles já viveram, eles sabem muito bem, eles que carregam essa consequência. Exato. Calma, eu tô aqui na escola, eu vou focar aqui na minha educação física, na minha aula, nos meus amigos. Foca, tipo assim, em coisas assim, pra ser válvula de escape mesmo, né? Sim. Então, ter o conhecimento do que gera essa ansiedade. Falou um ponto importante. Ter o conhecimento e saber se... Pé no chão agora, já que você tá querendo resolver problemas assim, pé no chão. Você vai conseguir resolver? Você vai conseguir entrar lá na relação do pai, da sua mãe, ou vai conseguir resolver a faculdade? Você não passou nem no ensino médio, então assim, tenta, vocês, né, tentem focar e colocar o pé no chão e falar, cara, eu não vou fazer isso, não vou me estressar, porque ainda tá longe. Essa ansiedade, para que essa ansiedade? Ter esse autoconhecimento também é importante. Vamos indicar um livro aí pra garotada jovem chamado A Sutil Arte de Dar o Foda-se, já viram? A minha irmã tem. Tem aí, ó, maravilha. Eu também tenho, meu irmão. Pronto, aí, ó. Desculpa o termo, né? Mas é o nome do livro. Bom, assim, a ansiedade e a depressão, elas vêm desde quando a gente é criança. Quando a gente entra na escola, já começa aquele bullying com o gordinho, aquele bullying com o cara que é homossexual, aquele bullying com a menina, aquele bullying. E a família. Chega pra uma criança de 6 anos e fala assim, mas meu filho não aprendeu a ler, nossa, esse menino pressão, é assim, pra brincar pra isso, só que... Tipo, já calma, desde cedo tomando malhada, exatamente. Calma, ele vai aprender a ler, mas ele tem que ver a importância da leitura primeiramente. Exatamente. Então, tipo assim, tudo tem seu tempo.
Pô, a criança ela tá sofrendo bullying na escola, ela vai armazenando tudo aquilo nas células. Armazenando, armazenando, armazenando. Aí vem a fase da adolescência, pô, vestibular, FUVEST, Unifesp, não sei o que lá. Meu, tem que passar no Enem, não sei o que. Então vai armazenando nas células. Então vai somando tudo que você passa na infância, tudo que você passa na adolescência. E hoje em dia, com a tecnologia, o celular na mão, pum, você explode, teu corpo não obedece mais aos seus comandos e aí você tem crises. Então é reconhecer um pouco de onde vem a tua ansiedade, lembrar um pouco da tua infância, o que te atrapalhava. Pô, aquele cara que enchia meu saco, dane-se, então o cara é ignorante. Ignorante, no caso, não é ignorante de ser uma ofensa, ignorante que ele não tinha a consciência de empatia quando ele fazia aquilo com você, entendeu? É uma ação inconsciente, ele não sabe a ação que ele está realizando, porque ele é uma pessoa ignorante, né? Ele não sabe, tipo, que aquilo que ele está fazendo vai afetar você emocionalmente a ponto de você ficar mal. Ele acha que, vou dar uma risadinha e pronto, acabou. Mas não é assim. A questão também de liberar, né? Você tirar esse peso de você. Isso. Uma vez eu estava na igreja, falou assim, quando você cria raiva de uma pessoa e você não consegue perdoar ela, é a mesma coisa você matar a pessoa, colocar o cadáver nas costas e sair se arrastando, porque parece que aquilo ali tem um cheiro ruim, aquilo vai pesando. Aí você fala assim, e o Henrique? Você nunca vai conseguir esquecer a pessoa. E quando você fala assim, cara, o que ele fez, ele deixa o que ele fez comigo, pra mim tá tudo bem, já foi, aprendizado. Experiências. Bola pra frente. Você tá simplesmente enterrando algo que eu falo assim, e o Henrique? Henrique foi no passado, gente. Henrique tá lá. Então, assim, por isso que é importante também essa questão, né? De você liberar aquilo também que tá... Exatamente. Resumo da história, nunca chorem por meninos e meninas. Brincadeira. A gratidão é muito importante, né? Sim. A gente ser grato sempre. Demorou um pouco, porque TikTok, né? Sempre via, eu comecei a ver sobre lei da atração, aí eu comecei a pesquisar sobre a espiritualidade, né? E ele sempre falava, seja grato, aí no começo eu falava assim, mas grato pelo quê, né? Grato pelo quê? Sai da zona de conforto, eu nunca estive lá. Sou grata. Aí depois que eu comecei a ver as coisas pequenininhas, sabe? Sim. Ser grata, às vezes eu chego assim na sala e fico, gente, como o dia tá bonito. Você tirou as palavras da minha boca. Parecendo uma bêbada, assim, a gente fica tão anestesiado que você fala, caramba, meu Deus, que dia maravilhoso. Eu, todo dia quando eu acordo, eu abro a janela, eu respiro e falo, que dia top! Hoje vai ser nublado, fogo. São Paulo, nublado. Não, pode chuva. Ai, que nublado, pode chuva. Nossa, olha o pingo dessa água, que maravilha. Tá irrigando aí todas as nossas plantas, né? Umedecendo o nosso ar. Então, você tem que dar grato. Tudo dá graças, né? É bíblico. Pra quem não tem esse hábito de ser grato assim, não a tudo, né? Porque a vida não é 100% perfeita, assim. Não. Como a gente pode cultivar a gratidão no nosso dia a dia? Olha, você já pode cultivar a gratidão no momento que você acorda. Quando você abre o teu olho e fala, eu estou vivo. Isso é ser grato. Porque o resto é tudo situação. Então, você acordar de manhã é um milagre. E é desse milagre que você deve ser grato. Porque de resto, tudo a gente busca e tudo passa. Né? Discutir com a minha esposa, com a minha namorada. Me desculpa. Né? Sou grato por tudo que você faz por mim. Beleza, é isso, sabe? Você ser humilde ali, de ser grato. O cara é rico e eu sou pobre. Isso é questão de ponto de vista. A felicidade não vem na matéria, a felicidade vem de dentro. Você não vê o menino, ficou bilionário, o Whindersson Nunes, caiu numa depressão ferrada. Sim. Entende? Então a felicidade não vem de fora, ela vem de dentro. Dinheiro traz uma certa felicidade? Traz sim, traz conforto e felicidades passageiras. Porque eu comprei aquele Nike Air Max Pro Max que eu queria, uma semana depois eu quero outro. Entende? Então a matéria já... Não, Ela tá com esse. É? Maravilha aí, ó. Você quer outro já? Não. A questão também é olhar pra dentro e lembrar da criança, sabe? Criança é grato. Ontem eu fiz uma dinâmica, aí as crianças... Eu nem falei o que eles iam ganhar nem nada, todo mundo ficou assim... qualquer coisinha pra eles, talvez um abraço. Eles não nem... Os maiorzinhos, tipo... Aí eu falei esses dias, quando eu comprei esse tênis, vai ter bom? Que eu falei assim com meu irmão, cara, lembra que era uma vez por ano, que era em junho ou em junho ou em dezembro, que nós ganhávamos roupa, né? São João e Natal. Natal. E aí o tênis é aquele
cheirinho novo, ficava dentro da caixa, aquela emoção. Aí, Gabriel, Anne, você comprou, até hoje você não usou. Até o Guilherme falou, nossa, tá bem cheio, comprou ontem, né? Eu falei, não, faz tempo que eu comprei, só não tava usando. Exato. Tipo, porque nós não temos essa questão de gratidão. Eu falo, Gabriel, meu sonho, Gabriel é meu irmão, tá? Eu falo assim, meu sonho era ter um celular. E no meu primeiro emprego eu comprei o celular. Aí esses dias eu precisava por causa da escola, eu comprei outro. Aí ele falou assim, Anne, você já trocou? Eu, tô com preguiça, Gabriel. Anne, tem uma semana que você comprou um celular e você deixou lá. Eu falei assim, cara, é a questão da gratidão, né? Exato. Você tinha aquele desejo tão grande por aquilo, e era tão por isso que é bom, tudo muito fácil também, né? Exato. A questão, então, ser grata é isso, é tipo assim, as pequenas coisinhas, né? E falar assim, Exato. cara, Posso você voltar a falar? ser igual criança, é um pirulito, Exato. nossa, Você falou 50 uma coisa centavos. interessante, ser grato. É interessante porque, você tem que amar o processo, porque Sim. é o processo que te leva pro topo. E para você, na hora que você chega no topo, aí você vai falar assim, pô, tenho tudo. Mas assim, você deve continuar no processo, porque o processo de espiritualidade, ele não acaba, ele é eterno, a obra é eterna. Mas o processo material, ele é limitado, entende? Então aí, por isso que você vê certas pessoas, certas não, a maioria, que quando fica milionário fica tudo espiritualizado, não sei o que e tal. Porque assim, a matéria uma hora ela limita, você não consegue mais evoluir, não tem mais processo para Você não isso. acha graça também? Você não acha mais graça, porque você já vai ter tudo, entende? Então aí que a pessoa cai na depressão e aí que ela entra pra espiritualidade. Se todas as pessoas entrassem pro autoconhecimento antes de ficar rico, a gente teria uma sociedade melhor, entende? Você tá preparado pro dinheiro é uma coisa, preparado mentalmente, com humildade e etc, né? Porque hoje em dia você vê, certas pessoas são milionárias, são muito humildes, e você vê um cara que, pô, aí esnobando garçom, esnobando. Você vê, você vê o caráter da pessoa quando ele dá bom dia pra tia da limpeza. É isso. Resumo da ópera. Né? Sim, faz Tem gente que nem olha. E eu valorizo. Eu acho que devia ser as pessoas que ganhassem mais dinheiro são a tia da limpeza, os coletores de lixo, todo mundo. Não, sim. E eles são sempre de prontidão. E são as pessoas mais felizes. Sim. Falam com você com um Sim. sorriso no rosto. Aqui meu na filho, tudo escola, lembra, vocês já chegaram aqui na escola, a Nena? A Nena. Nossa, com um sonzinho, ouvindo louvor, dançando, cantando, e sempre é um bom dia. Ela é a primeira pessoa que fala bom dia, ela tem um sorrisão. Exato. As pessoas acham a simplicidade No é tudo. Isso é nublado, gratidão. tomando sol. Nossa, Exato. o simples me encanta hoje em dia. Quando eu era Sim. adolescente, não. Eu não dava valor à família nem nada, mas eu hoje, também. hoje em dia eu vejo assim, cara, o simples me encanta. Ontem, eu tô rindo até hoje, né, da dinâmica que nós fizemos na sala ontem, tipo, coisa mais simples. É legal, né? É uma coisa leve. Nossa, eu aprendi, eu falei isso com eles, eu falo sempre com meus alunos, eu aprendi a ser mais humana lidando com humanos, e hoje eu abri Eu o meu também. Tumblr quando eu tinha 16 anos. O que é isso? É tipo um Facebook, Ah, Era uma rede professor é social. todo mundo, Era uma viu? rede social. só que tipo o Twitter, né, fica tweetando. Aham. Aí eu coloquei assim, eu tenho alergia a pessoas. Eita. Aí eu li isso para meus alunos hoje, falei assim, na primeira aula, e detalhe, hoje minha profissão é estar com pessoas, então assim, Exato. quanto mais para você se tornar humanizado, você tem que viver com humanos, você tem que Exato. conviver, você tem que estar ali com os bons, com os ruins, com os chatos, com os insuportáveis, com os legais. Sim. Pra você ter gratidão, você tem que gratidão, então assim. Exato. Gentileza gera gentileza e gratidão gera gratidão. Então, então você tem que conviver. Então, se você fala que você não gosta, é porque você não convive. Exato. Porque no fim, igual eu falo, na dinâmica que nós estamos fazendo com o pessoal da tarde, é isso. Você acha aquela pessoa insuportável, chata, porque você não conhece. Porque no dia que você conhecer, você vai falar, poxa, nada que eu pensava, ela é maravilhosa. Eu fiz um treinamento de inteligência emocional em 2016 que foi bem interessante. Que, tipo assim, ali a gente tinha uma equipe, a gente passou o final de semana no hotel e a gente explorava todos os sentimentos do nosso corpo. E aí a pessoa que você menos se dava era a pessoa que teria que fazer a dinâmica com você. Então você ficava na frente da pessoa que você nunca tinha conversado ali e em silêncio. Você só tinha que ficar olhando um pro outro. Nossa. Ali trabalhando bastante ali o emocional, sabe? Então foi muito louco. Porque você vai... Primeiramente, você vai tendo um mix de sentimentos. Você fala, pô, nunca falei com esse cara, por que ele tá me olhando dessa maneira? Aí você vai reparando assim que o olhar da pessoa vai mudando. E você vai começando a se identificar com esse olhar. Uma conversa entre olhares, sabe? E aí no final das contas, no final do exercício, um abriu um sorriso pro outro, e é maravilhoso ver uma coisa dessa, sabe? Você chegar com um preconceito da pessoa, olhar pra ela
e ficar 5 E minutos tem um olhando. conceito, né? Exato, é um pré-conceito, é um conceito que você estabeleceu sobre ela. Ah, mas esse cara é um roqueiro, não, deve ser. Nossa senhora. Snob, chato, desconfortável, já chega Você vai assim. ver aí no final o cara, mano, é muita gente boa, troca uma ideia com você, sorridente. Não é porque ele é roqueiro que ele vai ser down, ele é sorridente. Então, tipo assim, você entra com preconceito e sai com o teu ego, uma rasteira no ego. Literalmente. Tem alguma. Vamos fazer uma técnica de respiração que a Vamos. gente possa compartilhar com o pessoal também de casa para eles fazerem junto com a gente. Você guia e a gente vai fazendo. Pode ser? Perfeito. Bom, vamos lá então. Pessoal dos bastidores, eu também quero que executem a respiração, hein? Todo mundo aqui na sala fazendo, viu, Giovana? Exato. Você também. Giovana, por favor. Vamos colocar uma mão no peito e uma mão na barriga, abdômen. Isso. Pode continuar respirando da maneira que você está respirando normalmente. Observa como você respira. Observa se a sua respiração é curta e observa se a sua respiração é longa. Naturalmente, não força ela, só observa. Tenha a humildade de reconhecer a tua respiração. Aqui na minha aula, não existe julgamento, não existe nada. A gente só está no mesmo processo. Beleza, a sua respiração é curta ou é longa? Define isso. Respira com vontade, hein? Tô de olho. A partir de agora, você concorda comigo? Você está respirando mais com o peito em cima do que com a barriga embaixo, certo? Então a respiração fica mais curta. A partir do momento que você inspira, inala, estufando a barriga antes, você já vai dilatar o diafragma naturalmente. Gasgou aí, brother? Viu? É que o dele não tem mais, tô brincando. Você vapor, né? Entendi já tudo. É da turma do pod. Seguinte. Inspira, expande o abdômen. Depois que a tua barriga estiver totalmente estufada, continua puxando o ar pro teu peito. Aí você vai conseguir respirar a respiração completa. Não conseguiu? Vou ficar em pé um pouquinho. Vem aqui, Giovana. Vem aqui. Vai Não? inspirar. Tá bom. Você inspira, você puxa o ar, estufando a barriga. Depois que a tua barriga estiver totalmente estufada, você continua puxando o ar pro peito, até a região da clavícula. E aí, quando você soltar o ar, barriga para dentro e olha meu peito, Então você inspira, expande a barriga e expande o peito. Exala, contrai barriga, contrai peito. São 2 estágios na respiração consciente. Puxa o ar, começa puxando o ar, estufando a barriga. A barriga está totalmente estufada, você naturalmente está dilatando o diafragma, que é a região da início da caixa torácica. Quando você continua puxando, o peito preenche. Quando o peito preenche o ar através da respiração completa, você renova o ar que fica armazenado embaixo do teu pulmão aqui atrás. Então você consegue renovar toda a oxigenação no teu corpo. Por isso que a gente consegue ter uma clareza de visão melhor, porque a gente consegue colocar mais oxigênio. Tá bom? Então vamos lá, rapidinho. Bebê, criança, já viram bebê? A barriguinha deles ficam assim, ó. Isso é a respiração abdominal. Por que nós aprendemos, né? Porque a gente é teimoso. É engraçado, quando eu fazia... cantava no louvor, aí ficava, tem que soltar, né? Não pode ser aqui e tal. Eu não sabia disso. É técnica vocal, né? Até... Que legal, massa. Então, você falou uma coisa interessante. Como é que eu atingo aquela nota? A pessoa tem que ter uma respiração boa. Com certeza. Interessante que você falou de a criança recém-nascida ter a respiração abdominal. Bebezinhos. Eu nunca reparei nisso, confesso. Repara. Eu reparo todos agora. Então, eu vou reparar nisso. E é interessante porque quando a pessoa ela vai crescendo, se ela não tem uma instrução, ela vai se reeducando de uma maneira diferente. Então é isso que acontece com a gente. Se a gente tivesse uma educação, eu ia falar educação física, mas tipo assim, não é criticando os profissionais da educação física, nada a ver com isso, tá? Uma educação mesmo de fisiologia desde criança, aprendendo a respirar corretamente, eu acho que o ser humano hoje em dia estaria num processo evolutivo muito mais alto. Tipo assim, realizando muito mais, concretizando projetos muito maiores, assim, acho que evoluindo em tecnologia em relação
tecnologia, espiritualmente, tudo, de maneira geral. Já vou finalizar porque o Henrique tem um compromisso com os terceiros A e B, A e que B. a gente vai gravar um pouquinho para vocês, vamos postar lá no Instagram do Educa Podcast, ele vai conversar um pouquinho com a gente, né, ampliar um pouquinho mais, né. Eu queria agradecer muito, muito, muito por você ter topado. Eu que vir agradeço, aqui. imagina. Foi um prazer te receber aqui. Com humildade, né? Mas a gente tá recebendo. Muita humildade, muita dedicação, muito carinho. Agradecer a Anne também, que ela me guiou, porque ainda eu fico um pouquinho nervosa, ainda tô... Normal, faz parte do processo. Mas é isso, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Palmas pra Jamile, é isso aí. E palmas também pra toda a equipe do Educa Podcast que tá aqui nos bastidores, hein? Parabéns, vocês são muito legais. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos. Namastê. Obrigado. Namastê. Namastê.